Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos de uma forma diferente da que gostaríamos. Vou tentar falar um pouco mais alto, tá? De uma forma diferente da que gostaríamos, porém o método, o meio que nós achamos para nos mantermos ainda mais ligados uns aos outros. Mais uma vez, então, nós vamos pedir a todos vocês aí que estão longe, mas que estão muito próximos aos nossos corações, que vocês possam nos auxiliar com as nossas preces, para que mais uma vez, nesse instante de paz, de luz, de muita harmonia, possamos todos nós sermos envolvidos pela luz do Mestre, que a espiritualidade bendita, tão amorosa, que fortalece, que nos ampara, que guia-nos nessa tarefa de divulgação do Evangelho a todos nós, possa mais uma vez nos dar todo o respaldo, todo o amparo, para que esse trabalho atinja todos os corações, para que esse trabalho possa fazer a diferença nesse momento, na nossa vida, em que precisamos muito mais estarmos unidos em pensamentos, em sentimentos e em atitudes. Falamos em nome do Centro Espírita Laços Eternos, localizado na Vila Matilde, e nós somos mais um desses trabalhadores que, graças ao amparo de amigos valorosos da direção da casa, nos possibilitou toda semana estarmos reunidos, batendo esse papo para falarmos acerca do Evangelho de Jesus. O tema, o Cristo Consolador, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 6, a princípio, ele vai nos mostrar o Cristo Consolador, e nós vamos ler para que possamos sermos fiéis aos ensinamentos propostos. Então começa lá: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em São Mateus, capítulo 11, versículo 28. E por que Jesus faz esse convite a toda a humanidade? Jesus faz um convite, o Cristo faz um apelo. O Cristo chama cada um de nós ao seu regaço amigo, chama cada um de nós ao convívio com as suas preciosas lições e conforta as nossas almas, porque só se sente consolado quem está verdadeiramente amparado. Porém, em nenhum momento Jesus vai nos falar que nesse convite ele vai tirar as dificuldades, tirar os problemas que todos nós encontramos. E por que o Cristo vai nos falar sobre esse convite? Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Mas de que forma se sentir aliviado quando nós estamos em dificuldades? Mas o Cristo nos disse isso. E por que Jesus vai nos falar isso? E aí nós vamos encontrando caminhos para essa afirmativa de Jesus, para esse consolo que o Mestre oferta a cada um de nós. Jesus dividiu a história da humanidade e dividiu essa história em dois momentos. Dividiu a história quando do seu
nascimento aqui na sua vinda no planeta Terra. Do berço ao túmulo, Jesus faz toda a diferença no caminho evolutivo da humanidade. Jesus veio trazer lições de amor, de paz e de luz. Mas, acima de tudo, Jesus já deu o exemplo na manjedoura. Já deu o exemplo da esperança, da fé, da resignação. Já nos trouxe o exemplo da humildade e, acima de tudo, do desprendimento. E Jesus também nos trouxe um exemplo ainda maior durante o seu ministério, durante a sua vida terrena. E mais ainda nos deu lições preciosas quando sofreu o martírio na cruz. Porque Jesus se entregou tal qual um cordeiro. Porque o Cristo tinha certeza absoluta da imortalidade da alma. Aquilo era apenas mais um processo para que nós, a humanidade, pudéssemos compartilhar daquelas lições. E passados pouco menos de 300 anos após o regresso de Jesus ao plano espiritual, os seus evangelhos, o cristianismo, fora deturpado por várias e várias religiões. E em nome do Cristo se faziam guerras, em nome do Cristo se matavam, em nome do Cristo havia a intolerância, havia o prejuízo a todos os povos e a todas as nações. E aí, nós vamos encontrar numa bela lição do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando ele vai falar para nós sobre os 2 discípulos de Emaús. E essa lição, ela é tão atual a todos nós, porque nós vamos fazer esse vínculo com esses discípulos do Mestre, lá de quando ele estava reencarnado entre aquele povo. Após 3 dias do Calvário, do desencarne de Jesus, estavam os seus discípulos, a maioria desolado, a maioria desamparado pela ausência do Mestre, pela ausência daqueles a quem eles haviam confiado de forma tão plena. Estavam tristes, chorosos, amargurados, à beira do caminho. E 3 dias decorridos a passagem do Mestre, eles então caminhavam de Jerusalém à cidade de Emaús. E vinham por uma estrada 2 discípulos, um deles de nome Cleofás. E estavam saudosos da presença do Mestre, quase que esquecidos das suas lições, porque não sabiam que rumo tomar. E desta forma prosseguiam no caminho, conversando um para com o outro, sobre o que iriam fazer. Qual seria a melhor forma, então, agora, sem a presença física de Jesus ao seu lado, qual seria a melhor forma de pregar o Evangelho de Jesus? E seguiam por essa estrada, quando, de repente, um peregrino pergunta aos 2: Mas o que se passa, amigos? Por que estão tão desconsolados? Por que estão tão desesperançosos? E eis que os discípulos falam para esse peregrino: Mas ora, você é um peregrino que vive de passagens em cidades e não sabe o que houve? E não sabem que trucidaram o Mestre, que o encerraram numa cruz entre ladrões, que o açoitaram e que há 3 dias o Mestre não está mais entre nós? E o peregrino diz a eles: Eu sei sim. E o peregrino então vai caminhando ao lado desses discípulos, falando-lhes com todo amor do Evangelho, para que tivessem paz,
para que confortassem os seus corações, para que acalmassem os seus pensamentos e se lembrassem dos ensinamentos de Jesus, que assegurou, que asseverou que estaria ao lado de cada um deles, mesmo após a morte do seu corpo físico. Porque nós sabemos que o espírito é imortal. E nós estamos aqui nesta noite hoje falando em nome da doutrina dos espíritos. Falando não somente a espíritas, mas todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus. E então, no caminho, esse peregrino vai colocando esse bálsamo, esse alívio a todos aqueles 2 discípulos. E quando esses discípulos chegam ao final da tarde para se hospedarem, e esse peregrino então resolve se despedir, os 2 discípulos falam a ele e o convidam a ceiar com eles, o que o peregrino aceita de boa vontade. E então, ao cear com esses 2 discípulos, ele parte o pão. E nesse momento, a visão daqueles 2 discípulos reconhecem que aquele peregrino, à margem do caminho, tratava-se de Jesus. E aí, fazendo alusão a esse texto de Lucas, será que nós, hoje, não somos aqueles 2 discípulos? Muitas vezes desesperançados, muitas vezes desesperados por conta dos sofrimentos, por conta de tudo aquilo que acomete nas nossas vidas. O Cristo nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Ele asseverou com tamanha sabedoria, como a nos dizer: olha, eu me vou, mas estarei convosco. Naquele momento, o que se foi, o que aquelas pessoas disseram a Deus, foi a presença física do Mestre. Porque a presença espiritual de Jesus está sempre presente nas nossas vidas, está sempre presente no nosso caminhar. Porque nós sabemos que Jesus é o governador planetário. Nós sabemos que Jesus preside a todos os acontecimentos da Terra e que ele, assim como está lá no livro A Caminho da Luz, que Jesus esteve acompanhando a formação do nosso planeta Terra desde do desprendimento da nebulosa, desde a formação de todos os elementos que constituiriam a parte física, a parte geológica, a formação dos seres vivos em toda a extensão do planeta. Ele nos assegurou que caminharia conosco e fez muito mais, quando, juntamente com essa pleiade de espíritos superiores, está e estará sempre a nos amparar, porque ele é o governador planetário. A segunda vez que essa pleiade de espíritos se reuniu ao redor da Terra foi para decidir a vinda de Jesus ao nosso planeta. E agora está lá também no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel também vai nos dizer que não sabemos em qual momento seria, mas que estavam nos planejamentos dessas pleiades de espíritos superiores, que eles se reuniriam novamente para decidirem sobre os rumos que deveria ter o nosso planeta Terra. Rumos esses que estão em concordância com as leis de Deus. E se nós sabemos que as leis de Deus são leis divinas,
São leis que estão inscritas na nossa consciência, que nos convida a progredir. Mas como é que nós vamos progredir se nós não encontrarmos essa ressonância, se nós não encontrarmos essa firmeza para caminharmos ao lado de Jesus? E é Ele próprio que vai fazer esse convite com relação ao conforto às nossas dores, com relação ao conforto a tudo aquilo que nós passamos. Desde problemas com relação a doenças, a perda de entes queridos, a reveses financeiros, a problemas sentimentais. Não importa a ordem de problemáticas que nós venhamos a passar, Ele está lá, confortando a cada um de nós, dando-nos esse bálsamo, esse alívio, nos dizendo: olhem, caminhem comigo, mas caminhem com segurança. Caminhem com a certeza da imortalidade da alma. E é isso que nós precisamos compreender. A imortalidade da alma. Nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele vai nos falar que é o próprio Cristo que vem consolar todas as dores, todas as misérias. E nós só vamos nos sentirmos consolados quando nós estamos esperançados, quando nós estamos fervorosos, conscientes da nossa fé, conscientes na certeza de que todas as dificuldades, de que todos os problemas serão superados. Mas serão superados a partir do momento em que nós virarmos essa chave da nossa consciência, em que nós tivermos, de fato, comprometidos com essas mudanças. Nós vivemos hoje um momento que nos pede muita calma, muita reflexão. Nós vivemos hoje um momento em que estamos mais unidos do que nunca. Porém, o retrato que nós vemos hoje é de muitas pessoas desesperançadas, de muitas pessoas tristes pelos reveses com que tudo vem acontecendo sem que nós, ainda a raça humana, encontrasse uma solução para o problema que nós estamos enfrentando. E aí, para aqueles que confiam no Cristo, para aqueles que sabem sobre a imortalidade da alma, há um consolo imenso, porque nós sabemos que, sejam quais forem os problemas, eles são passageiros, e que essa existência terrena que nós estamos experimentando, que essa existência terrena que nós estamos vivenciando nesse momento reencarnados, é só uma pequena etapa da trajetória do espírito. Dessa trajetória do espírito imortal, uma trajetória que percorre a eternidade. Então é muito pouco para nós tudo isso que está acontecendo. E quando nós vamos observar lá, na pergunta de Kardec, 737, do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai fazer a seguinte pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Primeiramente, Deus não castiga. Aquilo que no momento nós vemos de problemas, aquilo que no momento nós vemos de flagelos, nada mais são do que o momento necessário de regeneração para a humanidade. E olha a resposta dos espíritos: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. E esse momento, talvez nós ainda
não possamos colher os frutos de tudo aquilo que está acontecendo no momento, mas as gerações futuras colherão esses resultados, porque é necessário, nesse processo que nós chamamos de flagelo e que a espiritualidade nos esclarece como sendo um momento de transição, um momento em que nós sabemos está nos desígnios do Mestre, um momento que nós sabemos que precisamos atravessá-lo com o olhar do Espírito imortal, que vê além, do Espírito que não vê problemas, do Espírito que não vê crises, do Espírito que não vê dificuldades, mas daqueles que vê solução, do Espírito imortal, que sabe e tem a certeza de que tudo isso vai passar. E nós, inseridos na doutrina espírita, sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Mestre, trazida por ele, juntamente com uma pleiade de espíritos superiores. Porque se nós sabemos que para confortarmos-nos as nossas almas, não adianta só o conforto, é necessário que nós possamos sairmos daquelas dificuldades. E nós só vamos sermos felizes realmente ao cumprirmos as leis divinas. Nós só vamos conseguir almejar essa felicidade com conhecimento. Por isso, dos ensinamentos do próprio Cristo, quando nos disse: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque não apenas basta amarmos-nos, precisamos compreender por que nós amamos. E a instrução, o conhecimento vai nos fazer ter essa ideia desse compromisso de amor, desse compromisso de sentimento para com todos nós. Consolo, portanto, não significa a isenção das nossas dores. Não significa que nós não vamos chorar. Não significa que nós não vamos ter dificuldades pela frente. Mas significa que nós estaremos fortes, firmes, convictos nas promessas do próprio Cristo. Que nós teremos esse conhecimento de que tudo que está acontecendo é transitório. E tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. Que nesse momento, muitas vezes, a nossa compreensão não consegue enxergar. Mas nós sabemos que tudo isso tem um sentido. Essa é a história desses discípulos que caminhavam com o Mestre na estrada de Emaús. Estavam tão desolados que não perceberam que o Mestre estava ali a esperançá-los, a falar-lhes: olha, eu não estou mais presente fisicamente, mas eu estou presente espiritualmente. E é assim que Jesus procede com cada um de nós, estando presente em espírito. E é desta forma que nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades, nos consolando, mas sabendo por que nós estamos passando por esses ou por aqueles problemas. Hoje, nós estamos vivendo faixas mentais que exigem muito mais de cada um de nós. Muitos dos nossos companheiros estão entrando em faixas mentais de desesperança, de desespero, de falta de fé. E aí entra a doutrina espírita como esse consolador prometido, o advento do Espírito de verdade, nos dizendo para que nos amássemos, para que nos instruíssemos. Entra a doutrina que esclarece a todos nós, uma doutrina que fala para espíritos, que fala aos nossos corações, que fala para espíritos imortais. Então, por que, irmãos, nesse momento, vamos nos desesperar?
Porque nesses reveses que estão acontecendo, de grandes potências que não encontram a solução das suas dificuldades, desse processo de mortes coletivas, de espíritos que estão retornando aos seus lares, a verdadeira vida, a pátria espiritual, de reveses da economia, que vão exigir, a partir desse momento, contando com a nossa ajuda, contando com os nossos pensamentos, contando com os nossos conhecimentos, a partir desse momento, requer de cada um de nós que mudemos a nossa postura, que mudemos a sintonia do planeta. E essa exigência não é somente a nós que proferimos a doutrina dos Espíritos. É a todos os cristãos, é a todas as religiões, é a todos os povos. O apelo que o Cristo faz é a humanidade, porque o Cristo não excluiu a nenhum de nós. O Cristo falou que não se perderiam nenhuma das ovelhas do seu rebanho. E a humanidade inteira é esse rebanho. E o Cristo é esse pastor amado que caminha e que caminhará conosco todo o tempo. Então, nesse momento, vamos exigir de cada um de nós a postura de sentimentos, a postura de pensamentos, de emanações. Me recordo nesse momento de um capítulo do livro Nosso Lar, quando eles estão prestes a receber uma grande leva de espíritos que iriam partir quando estava na Segunda Guerra Mundial. A preparação do mundo espiritual para aquele evento. Então, não vamos nos desesperarmos. É lógico, dor e sofrimento fazem parte da nossa trajetória, porque ainda somos espíritos comprometidos, endividados para com as leis divinas. A história, a nossa história, não se reporta desde agora. A história da humanidade se reporta de há muito tempo, lembrando-nos os primeiros cristãos que sofreram o martírio nos circos, os impérios romanos, as guerras proclamadas, os massacres, a violência, a intolerância. Lembremos-nos todos os episódios que a humanidade vem passando. E será que esse não é o momento desse nosso testemunho? E que bom que nós estamos testemunhando esse momento em que vai exigir de cada um de nós essa postura de pensamentos, de sentimentos. Porque o Cristo conta com cada um de nós a auxiliar essa atmosfera espiritual do planeta, renovando os ânimos, acalmando-nos, tranquilizando-nos, porque nada vai perecer, nada vai acabar. O que nós estamos chamando de crise nada mais é de que um momento de transição que estamos testemunhando. Uma transição que parou o mundo, que parou as potências, que parou todos os países, que nos colocou frente a frente uns com os outros, dentro dos nossos lares, compartilhando, exigindo-nos boa vontade, conhecendo-nos uns aos outros, falando-nos uns com os outros, aprendendo a sermos irmãos, a sermos fraternos, aprendendo a nos respeitar, aprendendo a orar, exigindo de cada um de nós uma postura diferente. E ainda mais, mostrando-nos que nós não temos o domínio de absolutamente nada. Mostrando-nos a transitoriedade de tudo que é material. Mostrando-nos que tudo isso que nós construímos
Nós não somos os detentores. Somos apenas os usufrutuários de todos esses recursos. E saibamos, irmãos queridos, que nós estaremos juntos, ainda mais unidos depois de tudo isso. Porque desperta em cada um de nós a consciência, mas a consciência espiritual. A consciência que devemos sermos pessoas melhores. A consciência de que devemos nos portarmos melhores, mais fraternos, mais solidários uns com os outros. Não vamos afirmar o negativismo, vamos afirmarmos sim o positivismo. A cada nascer do sol, nós temos um espetáculo que acontece todos os dias e grande parte de nós está dormindo. Mas esses espetáculos acontecem e assim é que nós vamos caminhar. Quando nós estudamos esse capítulo do Cristo Consolador, quando nós sabemos que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina que nos esclarece, que objetiva e que caminha em conformidade com a religião, com a ciência, com a filosofia, mostrando quem somos, aonde estamos e aonde estamos destinados a estar. Somos seres, sim, perfectíveis. Então vamos nos comprometer daqui para frente a emanarmos pensamentos apenas de amor. Sim, muitos empregos podem ser perdidos, crises financeiras ocorrerão, mas não é o fim. Muito pelo contrário, é o momento de nós nos reerguermos. É o momento da humanidade ainda mais caminhar com Cristo. Mas caminhar com Cristo não é apenas estar ao seu lado. Caminhar com Jesus não é apenas um rótulo. Caminhar com Jesus é experienciar, é experimentar, é viver, é sentir o seu evangelho e as suas lições. Caminhar com Cristo é nós estarmos inseridos nas páginas do evangelho, sendo mais solidários, sendo mais amorosos, sendo mais comprometidos com os ensinamentos que nos falam de amor, de fé, de esperança, de tolerância, de consolação. E isso movimenta em cada um de nós uma força que nós desconhecemos, que é a força do pensamento, interagindo com a nossa vontade. Agora, um vírus nos colocou, cada um de nós, no seu devido lugar, mostrando-nos a fragilidade de todos nós. Mas esse vírus também, que daqui por diante deveremos chamar o vírus do amor, vai fazer com que toda a humanidade se regenere, que possamos ser espíritos mais comprometidos uns com os outros, mais humanos, mais solidários, caminhando ao lado desse Cristo que esteve lá, pregado na cruz, desse Cristo que se entregou à morte para mostrar a imortalidade do Espírito. E para caminhar com Jesus, precisamos tirar de cada um de nós os nossos vícios, o egoísmo, a nossa intemperância, muitas vezes a nossa vaidade, nos colocando sempre acima dos outros. E hoje, esse vírus nos mostra o quanto somos frágeis, o quanto somos iguais. Que esse vírus agora seja chamado o vírus do amor, nos aproximando, nos fazendo mudar de acordo com a trajetória, com aquilo que a espiritualidade superior destinou nesse momento de transição, nesse momento de regeneração que passa ao nosso planeta chamado Terra. Que esse vírus tende a nos aproximar,
mudando consciências, mudando atitudes, fazendo com que nós avancemos ainda mais. Avancemos ainda mais nos compromissos fraternos de um para com os outros. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando esse bate-papo, que todos nós possamos, nesse momento, ainda mais nos comprometermos. E aí vai essa lição do Cristo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir, não sei se vocês chegaram a verificar aqui, temos uma lição para finalizarmos. Hoje recebemos de uma amiga muito querida essa preciosa joia que eu compartilho com vocês. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Então, meus irmãos, nesse momento, nós estamos tendo apenas a oportunidade de recomeçarmos e que possamos recomeçarmos ainda melhores, abraçadinhos ali, na doutrina, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Um beijo grande no coração de cada um de vocês que compartilharam essas lições e que possamos orar por nós, orar pelo mundo, porque a prece nos aproxima ainda mais do Criador e da criatura. Um beijo a todos.